Bom, gente, bem-vindo a mais uma aula de ASO, tá? O que vamos ver nessa aula? Nós vamos ver gerência de arquivos e pastas, tá? No sistema operacional Linux. É como se fosse um padrão do Linux, tá? Usado em todos os Linux que podemos ter no acesso. Vamos ver permissão de arquivos, listar permissão, campos, permissões, modificar permissão, modificar dono, modificar grupo e arquivos ocultos e pasta oculta que aparecem no sistema. Então vamos lá? Bom, o que é permissão de arquivos e pastas? Cada arquivo no Linux ele está associado a uma permissão a um usuário, que é o dono do arquivo, e um usuário que é o grupo do arquivo. A gente viu na aula passada a questão dos usuários, né? Usuários, grupos de usuários. Então, um arquivo no Linux ele tem uma permissão de acesso e tem um dono e um grupo a quem aquele arquivo pertence. O dono é um usuário comum e o grupo é o grupo de pessoas a quem aquele arquivo pertence. A permissão ela pode ser de ler, leitura, que é o read, ela é vista como R, tá? Modificar e escrever, que é o writer, que é o W, escrita, e executar, que é o execute, ou seja, é o X, tá? Eles consideram o X como sendo o de permissão de executar. Então temos três tipos de permissões aqui: ler, modificar e executar. Ler, a pessoa pode ler o acesso, não necessariamente pode modificar ele, mas tem acesso para a leitura. O de modificar, ela pode alterar o arquivo ou gravar novos arquivos na pasta. Isso é tanto para arquivos quanto pasta, tá? E o executar, né, que é o X, ela pode executar aquele arquivo. Se o arquivo for um executável, ela pode executar, como se fosse um programa. Sem essa permissão, ela não pode executar o arquivo. Ela pode até ler, pode até modificar ele de uma forma específica, mas não pode executar. Isso permite uma estrutura de controle de acesso aos arquivos e pastas no sistema multiusuário. Então a gente viu grupos de usuários, vimos como criar usuário, né, atribuir o usuário a um grupo e onde isso reflete no sistema? Aqui, nas permissões de acesso aos arquivos e pastas. Então, para verificar as permissões de arquivos, usamos o comando ls para listar. E a opção "-l", que vai apresentar uma série de informações para a gente sobre os arquivos. Por exemplo, como está aqui nessa figura. Quando eu usei o ls-l, ele listou os arquivos aqui, uma série de informações. Tá? Vamos ver uma por uma. Tá? Mas antes, uma pequena atividade só para vocês fazerem junto comigo. Vocês podem pausar o vídeo e fazer junto comigo, tá? Vai até a sua pasta home. No meu caso é /home/Thiago, meu usuário. E lista as permissões e informações das pastas dos arquivos. Lista também a do usuário, outro usuário dentro da home. Por exemplo, Pedro. Se você fez o usuário nas nossas outras aulas, está lá ainda a pasta dele. E vê as permissões dele. Depois vai na pasta barra e lista as permissões dela para ver no sistema. Pode pausar e dar uma olhada lá nas diferenças entre eles para vocês compararem de forma intrínseca, ok? Bom, eu vou fazer aqui então, tá? Eu vou lá na minha pasta, deixa eu só deixar aqui em tela cheia. Eu vou lá na minha pasta, home, né? Pelo terminal. Estou na minha home, tá vendo? Estou na minha home. Uma pwd mostra onde é que eu estou, ó. Estou na minha home. ls-l. Aqui aparece algumas sete informações, ó. Algumas letras aqui, um número, eu de novo, né? Uma data, aparece aqui as informações. E olha como é que apareceu para mim. Agora eu vou no meu outro usuário. cd.ponto, dá uma ls aqui. Eu vou entrar no do Pedro Paulo. ls-l. Vou aumentar aqui para vocês verem um pouco melhor. Deixa eu dar um zoom. Pronto, melhor. Olha aqui, as permissões são quase as mesmas, né? Ó, mudou poucas coisas aqui dentro. Só que do Pedro tá Pedro Paulo, né? Aqui tá Thiago, mudou algumas coisinhas ou outras. Então vamos ver agora da barra, né? cd barra. Entrei na barra agora, né? pwd, já conto na barra. ls-l. Olha, aí já mudou. Apareceu aqui o root. Algumas permissões aqui, ó, diferentes. Aqui, ó, totalmente diferente. Então o que isso quer dizer? Vamos ver daqui a pouco. Tá? Mas é só isso que eu pedi para vocês verem, para vocês irem vendo a diferença entre eles e usar o comando ls-l. Bom,
Então vamos ver essa diferença. O que são cada informação dessa que aparece pra gente. Vou pegar esse aqui, ó, que é um arquivo, tá? Primeiro campo, ele mostra o tipo do arquivo. Tudo no Linux é arquivo, tá, gente? Todas as configurações do Linux é arquivo. Se tiver um traço, é um arquivo comum. Se for a letra D, é uma pasta. Então, bem aqui, ó, quando eu listei, aqui apareceu D, é uma pasta. Aqui apareceu um L. Não é arquivo comum, é um link, tá? Mas não é pasta, tá vendo? Apareceu D, aqui apareceu um traço, é um arquivo comum. Deixa eu pegar mais aqui, fica mais fácil a gente ver por aqui, ó. Esse, ó, D é uma pasta. Traço é um arquivo comum. Traço é um arquivo comum, tá vendo? Então aqui eu sei diferenciar arquivos comuns de pastas. Você pode falar, ah, professor, mas aqui eu posso ver que o azul é pasta e que o arquivo é branco. É, mas depende muito do sistema que está usando e se ele tem esse recurso e não é padronizado isso. Nem todos os Linux usam essa cores como padrão. Tá? Então o ideal é você se guiar por aqui, por esse primeira letra aqui. D é pasta, diretório, né? E o traço é um arquivo comum. Mas tem outros também. L é um link simbólico, como se fosse um atalho. O C, dispositivo de caractere. B, dispositivo de bloco. S, socket. Traço, pipes. Isso aqui a gente não vai ver, tá? Que é um pouco mais específico. Mas é importante saber que esse primeiro campo eu sei o tipo do arquivo que é. Isso é muito importante para mim. Tá? Porque nem sempre o arquivo vai ter uma extensão. Extensão é esse ponto aqui, né? Que vai me ajudar. Tá? Ó, esse aqui, por exemplo, tá verde, não tá branco. Fugiu do padrão que a gente tinha visto antes. Então, toma cuidado com esses pontos, tá? Então, primeiro ponto aqui é o que é esse arquivo. Se é arquivo comum, se é pasta, se é outra coisa. O segundo campo indica as permissões dos arquivos em relação ao dono, ao grupo e outros usuários referentes a esse arquivo. Esse campo é dividido em 3 blocos, com 3 caracteres cada. Né? 9 caracteres ao todo. O primeiro bloco corresponde ao dono, o segundo bloco corresponde ao grupo e o terceiro bloco aos outros usuários. Então vamos lá. Ó. Vem aqui, isso aqui é uma imagem que eu peguei desse site, tá? Esses são os grupos que eu falei, ó. São as permissões que aquele arquivo tem. Também aqui, ó, nós temos traço, temos o primeiro campo que mostra o tipo do objeto, que é arquivo comum, pasta, etc. Temos 3 letras, R, W, X seguintes, que são as permissões relacionadas ao usuário. Que permissões são essas? Eu falei antes, você tem permissão de leitura, W escrita, execução X, e o traço é que ele não tem essa permissão. Então nesse campo aqui, ó, nós temos 1, 2, 3 permissões dos usuários. 1, 2, 3 permissão do grupo a quem o arquivo pertence. 1, 2, 3 são os outros usuários do sistema. Sempre temos esses 3 blocos de 3 caracteres cada. E cada um desse ele vai indicar uma função. Então, ou esse campo que aparece R, ou aparece traço. Olha, então, aqui é a leitura do dono, escrita do dono, execução do dono do arquivo. Aqui é a leitura do grupo do arquivo, escrita do grupo do arquivo, execução do grupo do arquivo. E aqui é leitura dos outros usuários do sistema, que não estão enquadrados aqui nem aqui, dos usuários do sistema, escrita dos outros usuários do sistema e execução dos outros usuários do sistema. Então, como é que eu vou ler isso? O meu arquivo index.html ele tem as seguintes permissões de acesso. O dono pode ler, escrever e executar ele à vontade. Então, Maria, é o dono dele aqui, pode ler, escrever e executar ele à vontade. Seguidos, o que era o dos grupos. Ó, tem um traço, traço e traço. Ou seja, o grupo não pode ler, o grupo não pode escrever e o grupo não pode executar. Então, o grupo a quem esse arquivo pertence não pode fazer nada com o arquivo, nem acessar. Quando tentar acessar, vai dar erro de leitura. E os outros usuários não podem ler, podem escrever e não podem executar. Então, com isso, eu consigo definir quem tem acesso aos meus arquivos, que tipo de acesso e como que ele vai se dar. Tá bom? Então, bem aqui, sempre lembrando, são 3 blocos com 3 caracteres. R, W, X. Leitura, escrita e execução. Os 3 primeiros é relacionado ao dono do arquivo.
os 3 no meio relacionados ao grupo do arquivo, e os 3 últimos aos outros usuários que não se encaixam nesses. Que não é dono nem pertence ao grupo dos outros usuários que têm acesso. Tá bom? Então, se a gente pegar aqui, ó, pelo que a gente listou, a gente pode ver que essa pasta aqui, ó, área de trabalho, documentos do Pedro Paulo, é um diretório rwx. Pedro Paulo pode ler, escrever e executar nela. O grupo a quem o arquivo pertence pode ler e executar, não pode escrever, ou seja, não pode modificar essa pasta, não pode botar arquivo nem tirar arquivo. E os outros usuários podem ler e executar o que está nas pastas de documentos, mas não podem modificar ela. Então, se o Pedro quer que os usuários vejam todos os seus arquivos, ele deixa isso aqui habilitado, o R, né, e o X para executar. Se quer que não tenha nenhum acesso, é só transformar tudo isso aqui em traço, para não ter acesso nenhum. Então, esses são esses campos aqui do lado. O terceiro campo se refere para arquivos, né? Esse terceiro campo aqui, ó. Ele se refere informações diferentes para o tipo dele. Para arquivos, é o número de links para o arquivo, no caso de arquivos. Ficou confuso, né? Deixa eu explicar melhor. É o número de atalhos que tem para esse arquivo. Aqui eu tenho só um atalho para esse arquivo, número de link, tá? Quanto mais links são criados, maior vai ser esse número aqui para esse arquivo. Para pastas, refere-se ao número de subpastas que contém. Então aqui, essa pasta aqui, carreira, tá vendo? Como é que você quer uma pasta? Tem um D aqui, ó. Ela tem 9 subpastas. Lembrando que toda pasta no Linux tem algumas pastas ocultas, que é o ponto e o ponto ponto. Não sei se vocês lembram, quando você põe cd espaço ponto ponto, o que ele faz? O terminal ele vai para a pasta pai. Ele sobe para a pasta pai. Mas para o terminal saber quem é a pasta pai, quem tem essa informação é a pasta. Então toda pasta no Linux, ela tem, deixa eu voltar para a pasta normal, ela tem algumas pastas ocultas, ó, aqui para mim. Então ele conta essas pastas também quando for mostrar aquele número. Por isso não se espantem se aparecer mais do que você está enxergando. Então deixa eu entrar aqui no meu pasta documentos, ó, mkd teste ls-0. Criei uma pasta teste, ó, é uma pasta, tá aqui dentro. Ela tem duas pastas dentro dela. Se eu entrar na pasta teste, ela tá vazia. Ela não está vazia, ela tem umas pastas ocultas, ó, que é a pasta ponto, que refere ao endereço dela mesmo, e a pasta ponto ponto, que refere ao endereço da pasta pai. Então quando eu botar cd espaço ponto ponto, ele sobe para a pasta pai. E se eu entrar no teste novo, usar mkd A, mkd B, criei duas pastas lá dentro. Quando voltar, ele vai ter que me falar que tem agora 4 subpastas lá dentro. Então, para pastas, ele fala quantas subpastas a pasta possui. Tá? Ele não chega no nível de falar subpasta, subpasta, subpasta. É as quantas subpastas aquela pasta possui, diretamente. Tá? Para arquivos, ele fala quantos links estão referenciando aquele arquivo. Tá? São duas informações diferentes. O quarto campo, ele fala o quê? O proprietário do arquivo ou da pasta, que é um dono dele. É o que se refere a esses 3 primeiros aqui. Ó. O dono aqui é a Maria. Então, ela é o dono do arquivo. Ela que criou o arquivo. Você cria arquivo e já atribui direto a esse dono. Aqui fala, o quinto campo fala sobre o grupo. A qual grupo aquele arquivo pertence. Aqui é o caso financeiro. Então, esse arquivo index pertence ao grupo financeiro dele, que é referente a esses 3 aqui do meio, tá vendo? Isso aqui tudo eu posso mudar, tá, gente? Só estamos lendo como é descrita essa leitura do arquivo. Esse sexto campo aqui é o tamanho do arquivo em bytes. Geralmente se usa o ls espaço menos lh para ficar mais humano, porque ele fica kbytes, megabytes ou gigabytes, né? Então quando eu ponho aqui ls menos lh, ó, ele transforma já em k, tá vendo? 4k. Ele tá vazio porque não tem muitas coisas, mas se eu pegar uma pasta que possui coisas, vamos ver aqui.
já vai modificando alguns pontos. Tá bom? Então aqui é o tamanho em bytes. Se eu botar o ls-h, ele mostra o tamanho em kilobytes, gigabytes, megabytes, e torna ele mais humano. Esse campo aqui, sétimo campo, refere-se à última modificação da pasta do arquivo, que é importante para saber quando que ele foi a última vez que foi atualizado. Quando eu faço isso aqui, ó, qual foi a última vez que foi atualizado esse arquivo? Agosto, 21 de agosto, 1852. Provavelmente foi quando eu criei esse usuário. Ó. Olha isso aqui, setembro. Que foi o meu que eu modifiquei um arquivo lá dentro. 21, né? Modifiquei um arquivo lá dentro. Provavelmente quando eu fiz o login, modifiquei uma coisa lá. Então aqui é quanto que ele foi modificado, a última data de modificação. Fica registrado também aqui, do arquivo e da pasta também, tá bom? E o último é o nome do arquivo ou da pasta. Se for arquivo, ele põe o nome e a extensão, se tiver, se for informado. Se não, ele põe só o nome da pasta aqui pra gente, tá bom? Então, resumindo aqui, o ls-l, o que ele mostra pra gente? Primeiro campo, o tipo do arquivo, se é pasta, se é arquivo, D para a pasta, que é diretório, né? Ou traço para arquivo comum, ou um outro letra diferente de D e diferente de traço, se for simbólico, pipe, coisas que eu só citei, né? Os três primeiras caracteres aqui, RWX, referente às chaves do arquivo, as permissões do arquivo ou pasta para o dono. Em seguida, as permissões de leitura, escrita e execução para o grupo a quem o arquivo pertence. E aqui as permissões de leitura, escrita e execução para os outros usuários, caso aqueles outros usuários acessem meu arquivo. Aqui, número de links, que possui, se for pasta, no caso da pasta, com os diretórios ela possui, tá? Aqui é o dono do arquivo ou pasta. Aqui é o grupo do arquivo ou pasta. O tamanho do arquivo ou pasta. A data de modificação do arquivo ou pasta e o nome do arquivo ou pasta. Então assim a gente consegue descrever as informações dos arquivos e começar a ver informações do sistema do que está acontecendo. Tá bom? Obrigado, gente, e até o próximo vídeo.